O Naruto saiu de Konoha junto com o Jiraiya para que ele pudesse ficar forte o suficiente para trazer o Sasuke de volta pro lado da luz. Agora é o Boruto quem tá saindo da vila, mas porque todo mundo acredita que ele matou o pai dele, que é o 7º Hokage e é um ninja renegado. Então entre o Naruto e o Boruto, quem será que teve um time skip melhor? Você quer criar o seu primeiro projeto online e ganhar até R$3.000 ainda esse ano? Você quer, né? Então presta bastante atenção. No próximo dia 14 de setembro, eu vou dar uma aula exclusiva para te mostrar como é que você pode criar o teu primeiro projeto digital do zero e ganhar até R$3.000 ainda esse ano de 2023, sem você precisar aparecer. E além disso, todo mundo que participar dessa aula vai receber uma super condição especial para fazer parte da maior e melhor plataforma de treinamento de marketing digital, a Cyberclass. Essa vai ser a tua maior oportunidade para começar a ganhar dinheiro na internet sem precisar investir muita grana, ok? O link da live e todos os detalhes dessa super oferta vão ser revelados no grupo VIP e silencioso do WhatsApp. Para você ter acesso, tudo que você tem que fazer é apertar aqui, ó, no primeiro link da descrição. Aperta agora que eu te vejo lá. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. Bom, eu já falei isso aqui, mas um negócio muito clichê do shonen é o time skip. Bom, mas o que é o time skip? É aquela passagem de tempo que os personagens somem e voltam mais pra frente mais fortes, né? Vocês já viram isso várias vezes, pô. Em One Piece lá, ó, o bando se separou e cada um ficou numa ilha diferente treinando durante 3 anos. A gente até viu o crescimento do Goku de Dragon Ball até ele virar um pai de família no Dragon Ball Z. E agora Boruto tá seguindo os exemplos dos grandes shonen clássicos e tá fazendo o seu próprio time skip, né? De Boruto Naruto Next Generations para Boruto to Blue Vortex. Mas será que esse time skip honrou o time skip que também rolou lá em Naruto, né? De Naruto para Naruto Shippuden? Eu vou analisar agora com vocês de ponto a ponto. Mas já comenta aí, qual time skip você preferiu antes da minha análise? Manda ver. Bom, o time skip no mangá de Naruto rolou lá em abril de 2005. Faz tempo pra caramba, hein, galera? Eu era um nenenzinho, hein? Já o time skip de Boruto rolou agorinha, acabou de acontecer, tá fresquinho, né? Tem só alguns meses aí que a primeira parte da história acabou. Vamos lembrar como é que rolou o time skip das duas obras, pra a gente poder comparar qual foi melhor. Acho que é melhor eu dar o contexto pra vocês antes. Vamos começar com Boruto, Naruto Next Generations. Que nem eu disse, o time skip de Boruto tá fresquinho, né? Tá na memória da gente, aconteceu ainda agora. Nessa história a gente vê o filho do Naruto se desenvolvendo como um ninja poderoso, até que ele encontrou um moleque jogado no chão, Kawaki. O Kawaki ele é um prisioneiro e cobaia de uma organização maligna liderada por um Otsutsuki, Akara. Akara queria usar o Kawaki como receptáculo do Ishiki Otsutsuki, usando o karma para reviver no corpo do Kawaki. Desde o momento que eles se conheceram, a relação entre o Boruto e o Kawaki foi complicada, desde o primeiro momento. Eles queriam toda hora se pegar na porrada e as coisas só pioraram quando o Kawaki foi levado pra Konoha e foi praticamente adotado pelo Naruto. Olha isso. O Naruto ele tinha se identificado com o fato do Kawaki ser um cara excluído, né? E aí se afeiçoou pelo Kawaki, jurando proteger ele a todo custo. Não só como ele faria com qualquer cidadão da Folha, mas como um pai protege um filho mesmo. Nisso, Naruto foi subindo no conceito do Kawaki, porque a primeira demonstração de afeto que o Kawaki recebeu veio dele, do Naruto. Essa relação foi ficando mais forte, ao ponto do Kawaki sacrificar o próprio braço para proteger o Naruto e ao ponto dele também enfrentar um membro interno da cara para recuperar ele. Só que essa relação chegou ao ponto do Kawaki ficar obcecado pelo Naruto. O Naruto para ele era tudo e ele precisava proteger o Naruto a todo custo. E a relação com o Boruto também foi melhorando, né? Boruto e Kawaki começaram com uma relação de conveniência, digamos assim. E depois evoluíram pro ponto dos dois quererem se ajudar para se livrar do karma. Mas depois de muita treta que os dois passaram juntos, né, os dois começaram a se ver como irmãos de verdade. Só que a obsessão do Kawaki pelo Naruto já estava totalmente fora da casinha, né? E aí como o Boruto tem o Momoshiki enchendo o saco dentro dele, ele sempre seria um perigo pro Narutinho, entende isso? O Kawaki chegou até a matar o Boruto para não ter a menor chance do Momoshiki tentar qualquer coisa contra o Nanadaime. Bom, a obsessão do Kawaki chegou num nível tão grande que ele prendeu o Naruto e a Hinata numa dimensão onde o tempo não passa. Ele estava disposto a deixar os dois ali dentro até deixar o mundo livre de qualquer possibilidade de perigo pro Naruto, ou seja, matando o Boruto. É a única forma de deixar o mundo livre de perigo pro Naruto, não era matar o Boruto. Então quando o Kawaki tentou matar o Boruto e não conseguiu, porque a galera da vila não estava disposta, né, a fazer o que era necessário para defender o Naruto, o Kawaki desabafou com a Eida. Ele foi falar com quem? Porra, com a Eida, né? Que é uma ciborgue com um dos poderes mais roubados dos Otsutsuki. Onipotência, só isso, é o poder dela. E ela realizou o desejo dele, do Kawaki. Ela trocou o Boruto e o Kawaki de lugar na história. Agora todos acreditam que o Boruto deu um fim no Naruto e que o Kawaki é o filho legítimo do Naruto. Trocou tudo, entende?
A vila toda foi atrás da cabeça do Boruto, que teve que fugir da vila. Só que o Sasuke ajudou ele a fugir porque a Sarada pediu. Então o Boruto e o Sasuke fugiram juntos. E os dois agora estão procurados internacionalmente. Perderam tudo, estão morando de aluguel, estão morando de favor. E a primeira parte da história acabou com o Boruto prometendo ficar mais forte para fazer com que toda aquela treta entre ele e o Kawaki pareça só um pequeno desentendimento de irmãos. E também para provar a todo mundo que ele era o Uzumaki Boruto. Naruto. Essa história todo mundo já tá careca de saber, eu tenho certeza. Aliás, você tá careca, eu não, aqui tô cheio de cabelo. A gente acompanhou, galera, a história do Naruto aqui no canal, tipo, muito tempo. Não só no canal, mas no anime, né? É um menino que cresceu solitário e que tinha um sonho de ser reconhecido. No meio da jornada ninja dele, ele fez amigos, em especial o time 7. E mais especial ainda, o Sasuke, né, dentro do time 7. E que nem eu falei do Kawaki e do Boruto. O Sasuke e o Naruto não se deram bem logo de cara. Eles viraram rivais logo no começo. Demorou pra um reconhecer a força, né, um do outro, e eles ficavam batendo a cabeça o tempo todo. Mas no fundo, um se identificava com o outro numa coisa. Eles eram solitários. Os dois se entendiam porque conheciam a mesma dor. Bom, quase, né? Enquanto o Naruto nunca teve nada, o Sasuke um dia já teve alguma coisa. Só que foi tudo tirado dele. Um nunca teve nada, entende? O outro perdeu tudo que tinha. Então é parecido. Igual não é mais parecido. O Sasuke sempre foi assombrado pelo passado dele, né? Já que o irmão dele assassinou todo o clã e deu fora da vila, foi embora. Então o Sasuke cresceu buscando vingança. Mas quando ele estava finalmente se estabilizando na vila com os amigos, né, aceitando o time 7 como a nova família, o Itachi, o irmão dele, reapareceu na vila e tudo aquilo voltou pro Sasuke. Eu tenho que vingar meu clã. O Sasuke quis a vingança de novo. E aí bateu a bad por ele ver que ele não era forte o suficiente para fazer isso. Ele queria poder, ele precisava de poder, senão ele não ia conseguir vingança. Por isso que ele decidiu ir atrás disso a todo custo, poder. Ele decidiu se entregar pro Orochimaru, né, que estava prometendo muito poder para ele, mesmo que isso significasse abandonar tudo que ele construiu em Konoha. Todos os amigos dele, né, a nova família dele, não estava nem mais aí. Ele só queria uma coisa, poder pra vingança dele. O Naruto, é claro, não quis deixar isso acontecer, eles eram amigos, pelo menos na cabeça do Naruto ele era amigo do Sasuke, e o Sasuke também era amigo dele, né, na cabeça do Naruto. O Naruto, junto com um time de resgate, eles foram atrás do Sasuke para trazer ele de volta pra Folha, pra Vila da Folha. Nessa missão de resgate, quase todo mundo do time ficou à beira da morte. Até o Naruto quase foi 10º melhor. Eles estavam ali pra resgatar o Sasuke, mas o Sasuke não queria ser salvo. Não queria resgate nenhum. O Naruto e o Sasuke lutaram com tudo e o Sasuke venceu. A primeira parte da história terminou com o pessoal sofrendo as consequências, né, de terem falhado nessa missão de resgate, e com o Naruto saindo da vila pra treinar com o Jiraiya na intenção também de ficar mais forte, só que pra trazer o Sasuke de volta. Isso não é vingança nenhuma, né? Agora, qual das duas histórias foi o melhor time skip? Vamos analisar umas coisinhas aqui. Emoção. Olha, eu acho que as duas obras terminaram com uma vibe parecida, né? Só que diferente ao mesmo tempo. Eu acho que Naruto terminou com uma vibe mais de ternura, sabe? Com o Naruto se preparando pra sair da vila e olhando pro monumento lá dos Hokage como objetivo dele. Ele queria ser o Hokage. E esse momento é bem emocionante, sabe? Ver o Naruto se despedindo de tudo pra trás dos objetivos dele. Mesmo que todo mundo dissesse pra ele desistir. Que tipo, larga o cara pra lá, era o Sasuke, né? Em Boruto até que acaba com uma vibe parecida, né? Com o Boruto parecendo esperançoso, né? Mesmo tendo dado tanta caca pra ele nos últimos tempos. Só que em Boruto eu senti que tinha também uma vibe de urgência. Porque agora o mundo todo acha que o Boruto é o vilão. E agora? Como que eles vão fazer as coisas voltarem ao normal? E o Code que tá caçando o Boruto agora? Então eu acho que Boruto passou mais sensação de perigo. Isso não necessariamente faz o Boruto ganhar esse ponto. É só que é um pouquinho diferente. Naruto foi muito mais emocional e dá pra chorar vendo essa parte final. Já em Boruto a gente não se emociona, mas fica com essa sensação de perigo. Pra quem que você daria esse ponto? O retorno. Bom, do mesmo jeito que o personagem vai, ele tem que voltar, é ou não é? E comparando o retorno do Naruto pra Konoha com o retorno de Boruto, eu acho que aqui o ponto vai pra Boruto. É muito emocionante ver o Naruto de volta pra vila no capítulo 24. Show! A página com ele em cima da caixa d'água, olhando pra vila, falando que ela não mudou nada. Porra, aquilo é lindíssimo, né? E é engraçado demais, né? Ver o Naruto entregando aquele livro de safadezas do Jiraiya pro Kakashi. Ou então ver a Sakura achando que o Naruto tinha amadurecido pra 2 segundos depois, né? Ele fazer competição de Jutsu Sex com Konohamaru. É bom demais, é um gostinho muito leve, é bom. Depois a gente ainda vê o Naruto e a Sakura refazendo o teste dos sinos com o Kakashi. E ver o Naruto reagindo ao Gaara ter se tornado Kazekage, é bom demais tudo. A gente vê o react, né, do Naruto pra tudo que tava acontecendo depois de tanto tempo. Mas em Boruto a pegada é outra. Aqui não tem nada divertido, é só porrada atrás de porrada.
A gente vê as consequências da onipotência no mundo todo e como que esse poder é assustador, a gente percebe isso. A gente vê que Konoha tá com ordens pra caçar o Boruto e o Sasuke como no Kenichi, e que o Shikamaru é um novo Hokage, também a gente vê. A gente vê a Himawari treinando pra ser uma ninja, a gente vê o Kawaki tendo se apropriado totalmente da vida do Boruto. E logo de cara a gente vê a invasão do Code em Konoha. Vocês têm noção de que essa invasão a gente achava que ia rolar, tipo, no momento final da obra, mas tá rolando logo no começo de Boruto TBV? Literalmente agora, no começo. E diferente do Naruto, que já apareceu no começo do capítulo depois do time skip dele, o Boruto só foi aparecer nas páginas finais e com uma entrada mais que épica, porra. Pisando na cara do Code, chamando ele de incel. Olha isso. A chegada do Naruto em Konoha é boa, beleza, emocionante, nostálgica. Mas a chegada do Boruto é simplesmente épica. Essa é a palavra. Épica! É coisa da gente olhar a página e ficar... Caraca, meu irmão, é isso. E logo no primeiro capítulo já cria aquela expectativa de um Battle Royale entre Boruto, Code e Kawaki. A gente quer que aconteça isso. Consequências. Aqui eu tenho que dar o ponto pra Naruto. Uma coisa que me incomoda muito no final de Boruto é que rolou toda uma parada catastrófica, sabe? O menino perdeu a vida dele, porra, um poder absurdo. Mas ele não dá em nada, porque a gente não vê o Boruto sofrer realmente com isso. A gente vê o Mitsuki indo pra cima do Boruto com tudo, beleza, mas a gente vê mais o Boruto tentando evitar ser morto do que triste com tudo que rolou. Eles parece que perderam isso, né? Eu digo, né, o Kishimoto, a galera lá. Aí depois, quando ele troca ideia com a Eri e o Sasuke, ele parece muito esperançoso. Claro, é bom pra ele parecer esperançoso, beleza, mas teria sido muito melhor ver ele sofrendo com tudo isso que rolou. Seria uma coisa mais real. Pô, galera, eu perdi minha vida. Meus amigos querem me matar. Meus pais estão em outra dimensão. Eu não tenho mais nada. Acabou tudo pra mim. Seria bom o Boruto ter essa curva pra depois pensar em mostrar a determinação dele. A gente ia comprar a ideia melhor. A gente ia mergulhar melhor. Ia imergir melhor na história, entende? Porque do jeito que o Boruto reagiu, é como se ele tivesse todas as respostas e a gente não quer isso. A gente quer ver ele conseguindo as respostas. Indo junto com ele. Porra, é isso que tá acontecendo legal. Um exemplo, vamos lá, em One Piece, a gente vê o Luffy perdendo o Ace, colapsando por isso. O Luffy, porra, ele derrete, né? Ele fica numa pira lá que ele não tem mais nada. Mas o Jinbe lembra ele de uma coisa, ele ainda tem os companheiros dele. E esse pensamento faz a determinação do Luffy voltar e ele decide ficar mais forte. Faltou isso no Boruto. Uma comparação melhor ainda é em Naruto. Lógico, eu tô comparando com Naruto. A gente acompanha o Shikamaru, Kiba, Neji, Shoji e Naruto lutando por um arco inteiro para tentar salvar o Sasuke. Um bando de Genins e um Chunin recém-promovido. Todo mundo dando a vida para salvar o Sasuke. E aí a gente vê que tudo foi em vão. A missão falhou. Isso tudo já traz um peso, galera, gigantesco, entende? Quando a galera é trazida de volta pra vila, a sensação é desespero, porque o Shoji e o Neji estavam no estado de quase morte. As chances de sobrevivência eram baixíssimas. E o Shikamaru tá desesperado porque foi ele quem liderou a missão e ele se sente responsável por tudo aquilo que aconteceu. E a gente também não sabe se o Neji e o Shoji vão sobreviver. Naquele ponto a gente não sabe. Quando a Tsunade e a Shizune falam que os dois ficariam bem, a gente fica aliviado junto com o Shikamaru, que cai em lágrimas. A gente sente o que os personagens estão sentindo em ordem cronológica. O Naruto é extremamente pra baixo, porque ele falhou em resgatar o Sasuke. Ele sente o peso todo nele porque ele prometeu pra Sakura que traria o Sasuke de volta. Quando a Sakura vai visitar o Naruto no hospital, a gente sente agonia de ter que contar pra ela, né, que deu tudo errado junto com o Naruto. A gente percebia agora, como é que ele vai falar isso pra Sakura? Mas aí a gente vê o Naruto sendo o cara que é e diz que a promessa dele ainda tava de pé, né, porque ele nunca volta atrás com a palavra dele, maneiro demais, né, fica até arrepiado. E depois ainda teve o Jiraiya colocando o Naruto pra baixo, dizendo pro Naruto, se tu é esperto, esquece o Sasuke. O Naruto ficou meio bolado, mas ele respondeu, se fazer isso significa ser esperto, então eu sou o mais idiota de todos os tempos. E isso é bom demais. Que sacada genial da história. Fora que ainda terminou com as consequências pros outros personagens também. Depois de tudo que rolou, a Sakura decide parar de ficar só chorando e vai atrás da Tsunade pra treinar ela. Depois do fracasso da missão, Shikamaru amadureceu e jurou que as próximas missões dele seriam perfeitas e começou a trabalhar pra isso. A gente vê todo mundo de Konoha começar a treinar pro futuro. Em Boruto, a gente teve consequências, lógico que teve. A Sarada despertando o Mangekyo Sharingan é uma baita consequência. Nossa, isso afeta pra caramba a obra inteira. Mas olhando pra narrativa, eu acho que a forma que o Naruto construiu isso nos personagens ficou melhor. Em Boruto, a sensação é de que foi tudo apressado. Talvez até por ser um mangá mensal. As duas obras tiveram time skips muito bons. Isso é maneiro demais, né? É legal ver que Boruto conseguiu seguir o legado do Naruto em fazer uma coisa épica. Mas eu acho que se tiver que escolher um dos time skips como o melhor, seria, na minha opinião, o time skip de Naruto. Olha, de novo, Boruto é épico, é incrível, mas Naruto é emocionante. Isso me pega mais, isso me conquista mais.
eu entro mais na história, entende? Eu adoro momentos épicos, adoro porrada, adoro momento badass, mas sempre a emoção pega mais a gente. Esse é o meu ponto, eu não sei vocês. Só que as duas têm pontos muito positivos, entende? É só a minha opinião pessoal. Eu queria muito saber a sua opinião pessoal. Qual dos dois time skips você acha melhor? Comenta aqui. Obrigado por esse vídeo. Conto com a sua inscrição no canal, tocando aqui e ativando o sininho. Aí sim se ajuda o canal demais a continuar sempre pra você aqui. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!